Quero ter um infoproduto e fico com aquela dúvida. Será que eu devo fazer um perpétuo ou devo fazer um lançamento? Ou até mesmo se tu já tem algum e está pensando em migrar para o outro modelo de venda. Nesse vídeo eu vou te explicar um pouco disso e espero, acredito, que vai clarear bastante essa dúvida, beleza? Que é recorrente de muita gente no mercado. E com essa minha voz que tá maravilhosa, quase Jorge Aragão aqui, me recuperando da gripe, finalzinho aqui, só tá pegando um pouquinho a garganta. Primeiro, quando eu vou responder essa pergunta, eu tenho que ter bem claro o que é cada um dos dois, para que eu possa decidir. Eu não vou conseguir decidir entre alguma coisa se eu não souber de fato o que cada uma é, e as suas nuances, seus diferenciais, por assim dizer. Quando eu analiso um perpétuo ou um lançamento, eu estou pensando em modelo de venda, não é modelo de negócio. Também acaba encostando nisso, mas não é puramente um modelo de negócio. Ele está muito mais associado a um modelo de venda. E aí, para te fazer essa venda, tu vai associar o modelo de negócio, que são vários, relacionados às estratégias que tu vai usar. Porque existem várias maneiras de montar um perpétuo e várias maneiras de montar um lançamento. Por si só, o que é um perpétuo? Um perpétuo, ele é um modelo de venda onde está sempre tendo venda. As vendas são recorrentes. Se tu vai olhar um gráfico de venda por tempo, tu vai ver uma linhazinha, retinha, inclinadinha para cima ou para baixo, né, indo para o abismo. Enfim, as vendas elas vão acontecendo com o passar do tempo, vão aumentando, enfim, conforme o negócio vai crescendo. Já um lançamento, se tu vai olhar o gráfico, vamos supor que tu teria um espaço. Tu teria aqui a reta tocando pertinho do zero, ou no zero em si, aí daqui a pouco, bum, um picozão de venda lá em Marte e volta e continua, sabe? Por que isso? Porque um lançamento, ele é justamente considerado isso, um momento onde tu tem uma antecipação de um movimento, de algo que vai acontecer, que é onde as pessoas ficam esperando por aquele momento de comprar, de participar daquele evento, e aí as suas vendas elas não acontecem, até porque não existe carrinho aberto, as pessoas não podem comprar, não podem adquirir aquilo dali que tu vai propor em determinada data. Aí quando chega na data, tu abre durante um período, que esse período, se tu olhar no gráfico, é justamente onde tu tem esse pico, que tu vai e volta, tal. E aí depois tu continua, porque fechou. Quem comprou, comprou. Quem participou, participou. E isso a gente vê até no mercado, no off. Se tu vai olhar um perpétuo, pensa numa padaria, pensa numa farmácia. Em tese, tá lá 24 horas por dia, tu sempre pode comprar, sabe? Precisou, pum, passa lá. Já um lançamento, tu para pra pensar, por exemplo, numa palestra que vai ter de fulano, num show que vai ter de ciclano, não é uma coisa que acontece sempre. E quando acontece, normalmente tu já acaba vendo flyers, outdoors pela cidade, antecipando aquele movimento, dia tal vai acontecer o show, sei lá, do Paul McCartney, vai acontecer, sabe? Vai ter a palestra do fulano de tal, entendeu? Essa que é a ideia. Abriu no período, as pessoas compraram antecipado, participam, bum, pico de venda, volta para estaca zero, ou quase zero, se tu tiver uma outra maneira de vender, enquanto não está acontecendo aquele lançamento. Eu, particularmente, atuo, eu gosto de perpétuo. Eu prefiro perpétuo do que lançamento. Por quê? Porque o primeiro, tem vários ângulos para responder essa pergunta, mas o primeiro que eu gosto de pensar é que um lançamento cabe dentro de um perpétuo, mas o contrário não acontece. Ou seja, eu consigo ter um pico de vendas, eu consigo ter as minhas vendas vindo, eu me perco aqui com a câmera, por causa que eu tenho que mexer de um outro lado diferente que eu tô vendo na tela, então eu penso que eu tô passando por lá, tô passando por outro. Mas num perpétuo tem as vendas acontecendo e tu pode fazer um pico. A câmera também tá focando, ajuda aqui, minha filha. Volta pra mim. E no perpétuo, daqui a pouco ela foca, ó, focou. E num perpétuo, tuas vendas estão acontecendo, daqui a pouco tu tem um pico, daqui a pouco tu volta e tu continua as vendas, sabe? Tu pode fazer esse pico de vendas dentro de um perpétuo. E é justamente com esse nome, picos de venda. E normalmente ele se divide entre eventos e promoções. Grosseiramente são esses dois tipos de vendas que se faz. E o evento, ele é muito semelhante, para não dizer igual, ao lançamento convencional hoje. Tem aquela antecipação, aquilo outro. Então, a promoção também tem essa antecipação, mas normalmente não abre para um evento X. Só libera cupom, só libera um preço menor no site, na página, enfim. Beleza? Então, e num lançamento não. Ou tu vai fazer um lançamento, ou tu vai fazer um lançamento, porque se tu for vender depois do lançamento, continuar aberto, tu já tá passando pro modelo de venda do perpétuo, tá entendendo? Então, um lançamento ele cabe dentro de um perpétuo, mas o contrário não acontece. Esse é o primeiro, porém, porque eu crio uma estrutura, bem, quando eu quiser fazer um pico de venda, pum, eu faço lá. Tá, maravilha. Outro ponto é que o perpétuo,
por si só, ele é mais tênue, vamos dizer assim, de se lidar. E também de se ter previsibilidade de caixa. Por quê? Porque imagina que o perpétuo é que nem a padaria ali, associa com a padoca. Os caras vão lá e eles têm a rotina deles. De lá, tal dia da semana fazer tal coisa, tal horário do dia, tal, tu faz tal coisa, tu chega lá, tu abre o caixa, tu faz tal coisa, tá lá o tiozinho lá já ligando os fornos tal hora, sabe? Um perpétuo é mais ou menos essa ideia. Tu tem que periodicamente criar novos anúncios, que anúncio é o que tu tá sempre melhorando, sempre otimizando, sempre criando, sempre testando, é uma coisa que nunca acaba. Eu me arrependo toda vez que eu vou gravar vídeo e eu não tiro o foco automático. Ele vai e volta, vai e volta. Mas o perpétuo, tu tem muito mais a previsibilidade de caixa, de movimentação do negócio, assim como também das suas atividades. O estresse para te lidar é muito menor, sabe? Tu tá sempre, tu tem a tua rotina, tu sabe que, sei lá, sexta-feira eu, Arthur, tenho meu produto, eu tenho que fazer 2 anúncios por semana. Mas ali, beleza, tem que fazer o roteirozinho, tem que fazer, mandar para alguém, sei lá, entendeu? Tem que fazer o processo ali da criação desse anúncio. Aí, periodicamente, tu vai analisar tuas páginas, tu vai analisar tua estrutura e vai ver onde tu consegue otimizar. E aí, entendeu? Tu vai ter uma rotina XYZ. Já no lançamento, não. O lançamento, normalmente, é um período muito curto onde acontecem muitas coisas. E é um momento de muito estresse e de muita tensão. Por causa que tu tem que lidar com uma quantidade grande, bem considerável de atividades para te fazer num curto período de tempo. E tu fica dependendo de um resultado totalmente incerto. Então, não é uma construção, vamos dizer assim, com o passar de meses, de coisa. Pode ser, pode ser. Tu pode ter uma antecipação daquele movimento gigantesca, assim, meses e meses e meses e meses, falando que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer, sabe? Pode ter uma preparação gigante. Mas normalmente o lançamento ele acontece em torno de um mês e meio, uma estrutura completa de lançamento. Os mais convencionais aí, porque existem milhares de tipos de lançamento. Então, tu lida justamente com esse estresse, sabe? De tu pegar e tu ter essa estrutura tão enxuta, tão rápida de movimento que as pessoas têm que focar e fazer aquela atividade durante determinado período tal. Beleza. E os resultados disso também, tu faz o lançamento e aí beleza, tu fez aqui, tá colhendo o resultado, tá entendendo? Daquele teu lançamento, naquele período. E depois, tu seca. A fonte secou, literalmente. Tu vai fazer o quê? Sabe? Não não tem mais venda. Aí que eu perguntei, qual que é a estrutura por detrás do lançamento, além do lançamento? Como que tu vende? Tu vende de alguma maneira ou tu é dependente só do lançamento para vender? Tem muita gente que é assim, que aí pega e faz um lançamento atrás de outro lançamento, lançamento. Aí eu faço um lançamento a cada um mês, a cada 2 meses, com a mesma audiência, sabe? Só que estressa demais a audiência, as pessoas recebendo promoção, promoção, promoção atrás de promoção e data de evento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tu fica jogando tanta coisa na cabeça da pessoa que a mesma audiência que recebe aquela mensagem, ela não se movimenta mais tanto com tanta urgência, que é justamente esse propósito do lançamento. Tu gerar uma urgência gigantesca para uma, vamos dizer assim, pra uma atração muito atrativa, muito foda, e aí as pessoas vão realmente se movimentar em massa para aproveitar aquilo ali, porque depois não vai mais ter. É uma urgência, uma escassez gigantesca. Isso está fazendo toda hora, a pessoa ela tem a oportunidade de estar participando em vários momentos, não tem por que ela ficar correndo, entendeu? Então, além de tu saturar a audiência, tu perde justamente a força dessa urgência, dessa escassez, porque é uma coisa que está acontecendo recorrentemente. Tu diminui a sua urgência e escassez. Acaba não se tornando tão urgente, porque amanhã já vai ter, semana que vem já vai ter, depois já vai ter, entendeu? Além de que, os períodos de lançamento, normalmente, eles são posterior a esses períodos, acontece uma baixa gigantesca nas vendas. As métricas, no geral, da estrutura, por mais que tu tenha um perpétuo associado, muitas vezes, acaba oscilando, acaba indo à loucura. Por causa que, pensa comigo, essas pessoas que elas estão comprando lançamento, muitas vezes elas iriam comprar lá na frente. Se tu fosse analisar só o perpétuo sem tu ter um lançamento, ela faria parte dessa linha quase reta, com um ângulozinho de inclinação um pouquinho alto, sabe? Aumentando positivo, ângulo de inclinação positivo no caso, entendeu? Porque aí essa pessoa ela tá antecipando a compra, que ela faria daqui a um mês, daqui a 2 meses, ela participa daquele pico de venda. E aí a venda que teria depois do lançamento dessa pessoa, não tem. Desce mais um pouquinho do Joãozinho também, não tem, não tem, não tem, vai descendo. E oscila pra caramba, porque várias pessoas que compraram na frente, anteciparam. Então um lançamento ele também mexe com isso, que ele é uma antecipação do movimento de compra das pessoas, muitas vezes. Então tu tem que estar sempre renovando essa audiência para estar fazendo bons lançamentos. E não é o que geralmente acontece. As pessoas pegam uma base e depois tentam fazer milhares de lançamentos em cima. Licencinha. E aí tu faz o lançamento, dá muito bom, e na outra tu leva uma bicuda.
porque a audiência já comprou, a audiência está saturada, entendeu? E as pessoas já anteciparam o movimento de compra, elas não vão comprar de novo, sabe? A maioria delas, tem gente que vai comprar, beleza, mas é a minoria. E aí, muitas vezes tu investiu bastante em tráfego e tu acaba não tendo esse retorno proporcional. E até que nem tu para pra pensar em ações, por exemplo. Licença, de novo. Caramba, eu tô querendo compromisso de gravar o vídeo, mas tô penando aqui. Mas tu para pra pensar numa ação, por exemplo, tu vai ter o cara que é o tal do buy and hold, que vai comprar uma ação e vai segurar ao longo do tempo e ver ela valorizando, tá participando, vamos dizer assim, ativamente, entre aspas, no sentido de acompanhar os, as modificações, as otimizações da empresa, daquele negócio que tu tá investindo, tá aportando teu dinheiro, sabe? Já o lançamento, tu vai parar pra pensar que é o cara que ele tá fazendo operações menores a curto prazo. Quanto menor o prazo das operações que tá fazendo, mais é o risco de tu perder o dinheiro, sabe? Então acontece muito isso. E aí tu vai olhar esse risco, ele está associado justamente a essa antecipação do movimento das pessoas que já compraram, tanto quanto. Meu caramba, chegou no finalzinho do vídeo, agora a garganta ressecou, parece um deserto. Tanto quanto pela urgência e pela escassez, que está sendo deixada de lado. Não tá perdendo o holofote, tá perdendo aquele vislumbre, o propósito real, porque é uma coisa que tá sendo recorrente, não é tão urgente assim, entendeu? Então tu tem que associar e pensar não só no que é melhor, no que é pior, mas como que tu lida com isso, com as situações. Tu prefere um estresse num determinado período, lidar com isso, que depois tu não tem tanta previsibilidade, tem que pensar num outro modelo de venda para associar. De repente tu tem um perpétuo por fora, tem um produto que faz só lançamento, tem os dois, deixa só um perpétuo fazer pico de venda, enfim. Tem que pensar no tipo justamente de venda e como que ele está associado à tua vida, como que ele vai se associar à tua vida, entendeu? Como que ele se comporta. Que eu falei, período de tempo curto, longo, bastante coisa, ter o teu horário ali, vamos dizer assim, certo, o teu trabalho que tem que fazer semanal, vai estar lapidando um perpétuo, enfim, sabe? As coisas que eu abordei aqui nesse vídeo. E assim, tu vê e direciona pro que vale mais a pena pra ti. Não tem o que é muito melhor, o que é pior. Tem gente que fala, nossa, eu fico com sono se eu tiver um perpétuo. Eu preciso ter a emoção do lançamento, eu preciso ter não sei o que fazer, então faz lá. Se tu gosta, vai lá e faz. Tem gente que não, eu gosto de ficar mais de boa, ter uma certa previsibilidade, só ver meu negócio crescendo, crescendo. E é isso, com o passar do tempo, melhorando, otimizando as coisas, na boa, trabalhando, recorrentemente fazendo, sei lá, meus conteúdos, fazendo páginas, fazendo anúncios, beleza? E é isso. E aí, de repente, uma vez na vida da morte, eu quero fazer um pico de venda. É possível, entendeu? Então, tem que ver o que mais cabe pra ti. Tem gente que ganha tanto com lançamento, tem gente que ganha tanto com perpétuo. E também tem gente que leva cano nos dois, vamos dizer assim. Então, nada é totalmente certo. Tem que pensar no modelo de venda e depois pensar no teu modelo de negócio, estruturar muito bem. Pensar em relação à estratégia, lapidar as coisas, direcionar bem a comunicação, no âmbito geral, e ir acompanhando isso, porque tudo é um processo. Então, a gente tem que executar, acompanhar e otimizar. Valeu? Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Pode deixar sugestão até de outros conteúdos. Curte, se inscreve no canal e compartilha com quem você acha que vai ser útil. Valeu? Até mais melhores vídeos. E também, espero eu, com a garganta muito melhor. Valeu? Tchau, tchau.